Rossi e a dura beleza de São Paulo. Apoio Cultural PROAC São Paulo. Nesta exposição será possível apreciar 30 obras de João Rossi, elaboradas em diversas técnicas, todas representando a paisagem urbana, tema de grande interesse do artista. A curadoria foi realizada por José Henrique Rossi e Tatiana Martins Rossi. As obras são do acervo da Associação Cultural João Rossi e estão expostas no ateliê do artista. Mário Schemberg, físico, escritor e crítico de arte, escreveu: Rossi foi em toda sua longa carreira artística um pintor da cidade de São Paulo. Soube apreender a beleza dura dos prédios e das ruas, as sombras dos arranha-céus e o resplendor das grandes vias de comunicação, descobrindo a sua luz especial e a sua melancolia contemporânea. João Rossi nasceu na Rua Augusta, em São Paulo, em 1923. Ao final da década de 40, foi morar no Mato Grosso e no Uruguai. Em 1950, migrou para o Paraguai e, após 3 anos, retornou a São Paulo. Pintor, gravador, ceramista, muralista e escultor, foi autodidata. Pesquisou diferentes técnicas e matérias-primas, aplicando-as em suas obras e as caracterizando como polimatéricas. Realizou numerosas exposições que percorreram as Américas, Europa e Ásia. Suas obras estão no acervo de diversos museus nacionais e internacionais, como o MASP, Pinacoteca de São Paulo e Museu del Barro, no Paraguai. Se destacou na área da educação como diretor, professor e mentor na FAAP, Mackenzie, Universidade de Mogi das Cruzes, entre outras escolas e faculdades. Viveu na região central de São Paulo até 1966. Em seguida, construiu sua casa e ateliê na Vila Sônia, onde viveu e trabalhou até seu falecimento em 2000. Segundo o crítico de arte e curador Enoque Sacramento, com o tempo, João Rossi transformou-se num artista da realidade urbana e suburbana. Paisagens sombrias, contidas, foram o ponto de partida de um longo caminho que o levaria ao domínio de um geometrismo que privilegiava a construção urbana. Em 1970, João Rossi relatou: Conseguimos um apartamento no centro, na rua Álvaro de Carvalho. Foi ali que comecei a sofrer uma enorme influência da luz mágica, da luz fluorescente, das janelas que à noite acendiam e apagavam na cidade totalmente embaçada pela névoa. Foi então que comecei a pintar São Paulo. Toda a série urbana saiu dali, da janela da rua Álvaro de Carvalho. Nesta obra de 1960, o bonde vermelho da CMTC compõe a cena da região central de São Paulo. Para Mário Schemberg, Rossi soube compreender que a essência da paisagem paulistana residia em certas tonalidades atmosféricas, que conferem aquela textura cromática especial às coisas de São Paulo. Rossi estava na Praça Ramos de Azevedo, perto da fonte e de costas para o Teatro Municipal quando pintou esta aquarela. João Rossi é o poeta visual que nos devolve o urbano em harmoniosas construções iluminadas, nas quais a compreensão e o sentimento se organizam em texturas e luzes cromáticas. Este é um trecho do texto Rossi e as Luzes do Tempo Urbano, do escritor e crítico de arte Jacob Klintowitz. Entre as décadas de 1960 e 1970, Rossi produziu diversos murais em terracota, lajotas e azulejos vitrificados.
Alguns foram destinados a espaços públicos e outros a privados. Este mural, por exemplo, encontra-se aplicado na sala de sua residência. Mário Schemberg escreveu: Rossi deu uma contribuição valiosa à pintura brasileira com a introdução de sua temática da paisagem paulistana. Seu mérito adquiriu maior significação pela audácia e felicidade dos meios empregados no tratamento dessa temática, tão difícil quanto sedutora. Nesta cena da cidade de São Paulo é possível notar a força dos arranha-céus e a população transitando pelas ruas. Como disse Enoch Sacramento em 1982, João Rossi transforma problemas em poemas visuais. Estas duas obras foram feitas sobre papel cartão, utilizando a técnica de cera-cola. A primeira retrata a Praça da Bandeira, ponto inicial das linhas de bondes, onde atualmente funciona um terminal de ônibus. Na segunda, é possível notar a verticalização da metrópole. Este é o viaduto Martinho Prado, na Avenida 9 de Julho. Nesta aquarela há apliques de colagem. Em 1965, João Rossi participou da 8ª Bienal de São Paulo, na qual apresentou suas caixas tridimensionais. Essas caixas têm o fundo pintado e uma sequência de vidros com pinturas, colagens e filamentos. O romancista, poeta, crítico de literatura e de artes visuais José Geraldo Vieira escreveu em 1964. Rossi infunde em seus trabalhos uma atmosfera estética que banha com o respectivo sortilégio a organização cúbica dos seus temas urbanos e quase arquitetônicos. Jaco Klintovitz escreveu: ao longo de sua vida artística, também as experiências com suporte, a tridimensionalidade, as variadas técnicas tiveram um sabor de simplicidade. Valem como uma aventura sensível no universo das formas. Rossi não pretende que a aparência supere a essência da experiência, que é a aventura do conhecer. Em outro texto crítico, Klintovitz afirmou: o artista esteve encantado com as luzes do mundo, da natureza ao urbano e que sempre foi capaz de renovar e fertilizar esta visão. Não há nunca o apelo à demagogia, ao simples, ao fácil e agradável. O rigor de Rossi é o de quem utiliza e é utilizado pela arte para criar uma observação do mundo. O arquiteto Bernardo José Castelo Branco escreveu sobre as obras de Rossi. Os seus registros da cidade, e mais do que da cidade, da gente e da cidade como trama que envolve gente, se realizam como entidades físicas. Rossi foi um artista que dominou múltiplas técnicas. Esta cena urbana foi pintada com esmalte sobre um prato de porcelana. No início da década de 1970, Rossi começou a experimentar e, consequentemente, a produzir gravuras em metal. Criou uma forma pessoal de gravar e entalhar os suportes. Esta obra foi criada sobre 3 placas de alumínio, perfuradas e recortadas. O crítico de arte Josete Balsa destacou que Rossi obtém efeitos de textura que deixam perplexo o conhecedor. Em certas composições quase abstratas, ele consegue chamar a atenção para a matéria pictórica em si, conduzindo o leigo a ver além dos objetos, a abranger com o olhar ao mesmo tempo a realidade e o imaginário.
Por vezes, sentado à mesa de seu ateliê atendendo a telefonemas, Rossi produziu miniaturas de projetos em sua agenda telefônica ou em pedaços de papéis. Frequentemente, o artista elaborava estudos com materiais que estivessem ao seu alcance. Alguns desses esboços foram escolhidos e se concretizaram em obras definitivas. O amigo, poeta, artista plástico e jornalista Fernando Rios escreveu: João Rossi é um mestre, e ele expressa sua maestria nos lembrando, através de cores e formas, que o real, apesar de muitas vezes doloroso, é matéria para nossa reflexão e para nossa vontade de fazer um mundo melhor. O jornalista e crítico Ivo Zanini escreveu sobre o artista em 1987. João Rossi vinculou quase toda a sua produção artística às causas sociais. Suas obras enfocam a problemática humana nas pequenas e grandes metrópoles e os infinitos obstáculos a vencer para atingir uma vida melhor. Utilizando técnicas diversas, o artista busca acima de tudo colocar em evidência a sua própria sensibilidade diante do homem humilde, abandonado e sem proteção. As várias séries do artista procuram transmitir as luzes mágicas e ao mesmo tempo falsas da cidade grande e os contrastes do ser humano incapaz de solidarizar-se com o próximo. Em 1990, a Biblioteca Mário de Andrade recebeu a exposição João Rossi Gravuras Urbanas, pela qual o artista foi premiado como o melhor gravurista do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA. Jacó Klintovitz discorreu: sua arte e sua gravura são humanísticas. João Rossi entende o mundo como um mundo construído pelo ser humano e é neste universo inteiramente humano que ele atua. A paisagem é a humana. O homem é a paisagem deste artista. No texto crítico Rossi e a Cidade, o jornalista, crítico e amigo Antony de Cristo discorreu: a visão urbana que Rossi desenvolveu em suas telas, gravuras, terracotas e desenhos tem o sentido da vida e a perspectiva geral de uma solução ecológica. Pietro Maria Bardi, historiador, jornalista e crítico, escreveu um texto no qual disse que estas composições provavelmente objetivam uma temática muito preferida por João: seguir a arquitetura dos arranha-céus reproduzida em pinturas impressionisticamente apuradas, às vezes povoadas por transeuntes. Em 1991, Rossi ficou internado no Hospital Beneficência Portuguesa. Lá realizou uma série de estudos a partir da paisagem que avistava pela janela. Lúcia Pi, artista plástica e curadora, redigiu em 1990. João Rossi é um artista de São Paulo. Representa este vivencial num lirismo somente permitido a poetas. É um poeta da imagem paulistana. Suas cores, seus gestos estão em cada canto desta cidade. As obras produzidas com tinta a óleo sobre tela recebem relevos e texturas a partir das inserções de múltiplas matérias-primas, tais como resina e massa plástica. Por este motivo, Rossi passou a considerar esta técnica polimatérica. João Rossi recorria a composições com painéis dípticos. O adensamento demográfico da metrópole é representado neste terminal de ônibus. Para Chamber, Rossi sabe fazer sentir que essas multidões possuem uma energia imensa que abre caminho para um futuro diferente da triste condição atual. A periferia na qual se observa este agrupamento de casas é próxima ao seu ateliê na zona oeste de São Paulo.
o artista manifestava sua preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Em 1989, Jair Mendes descreveu a pintura de Rossi como construída com emoções calculadas e gestos espontâneos, mas conscientes. Seu construtivismo sugere composições abstratas nas quais ele insiste em colocar o homem em seu universo, cidades grandes, homens sofridos. Rossi é um pintor urbano que convive com o modernismo e o crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, com a degeneração e o esmagamento paulatino constante da dignidade humana, em especial com a descaracterização da nossa cultura. As lembranças do passado, o fugídio presente e o quase palpável futuro da metrópole paulistana estão amalgamados nesta avassaladora investigação visual. Desnuda de adereços, máscaras ou ilusões, esta desafiadora cidade, como uma esfinge, foi plasticamente decifrada por João Rossi. Texto de João Spinelli, pesquisador, curador e crítico de arte. As cenas urbanas, tudo que aflige e afeta a vida vertiginosa deste fim de século me seduziu tematicamente. A angústia do povo inserido nos poluídos espaços urbanos, as favelas, as massas prostituídas, seus problemas sociais específicos deste período de turbulência me interessam humana e politicamente. João Rossi, 1985.